detalhes. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 17 até o 29. Não é um texto comum para a pregação, mas é um texto que o Senhor nos dirige neste momento, compartilhar com a igreja. Marcos capítulo 6, do versículo 17 ao 29, dizem assim: Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo no anietado do cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis no prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei do executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça no prato e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Não é um texto, como eu disse, comum para a pregação. É um texto que retrata o ódio que o Senhor Jesus havia dito, ódio que seria endereçado a todos aqueles que tomam parte na sua obra, a todos aqueles que professam o seu nome, a todos aqueles que são pela verdade e pela justiça. Como uma novela, como uma história terrível de se contar, cujos personagens são um rei fraco, moralmente, pecador,
tem outro personagem, o profeta João, o seu acusador. Profeta que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Profeta que é nada menos que o precursor de Jesus, que na linguagem bíblica veio endireitar o caminho para a chegada do desejado de todas as nações, aplanar o caminho. João Batista, o grande profeta, que não se omitiu, que não temeu o rei, nem as consequências da sua acusação, e denunciava perante os escribas, os fariseus, os sacerdotes, o templo, a nação israelita, que o rei estava em pecado, que não podia tomar aquela mulher por sua, porquanto era um grande pecado diante de Deus. E por conta disso o rei mandou encarcerar o profeta, para que a sua voz se calasse, para que ele não andasse pelas praças da cidade a gritar que aquele que era o dirigente da nação estava a cometer uma grande loucura. Então, para que a sua voz não fosse ouvida na praça, no templo, nos lugares públicos, o rei mandou encarcerar, mas reconhecia que ele era justo, porque o íntimo do rei dizia: ele está falando a verdade. Quando o rei deitava a sua cabeça no travesseiro, a sua consciência também lhe condenava. Mas a paixão, a loucura de uma paixão proibida, o consumia, o escravizava, o dominava, e ele não tinha forças para abandonar aquele pecado. Reconhecia que João era justo e santo e homem de Deus, e procurava amenizar a dor da sua consciência, tratando bem o profeta, lhe cercando de alguns cuidados. Não queria nas ruas, não queria nas praças, não queria, cumprindo o seu ministério de profetizar, de ensinar ao povo o caminho da verdade, o caminho de Deus. Não podia, por conta de que o profeta não se calava para com o seu pecado, para com o seu erro. João não admitia de forma alguma condenar o erro de alguns e tapar ou jogar para debaixo do tapete o erro de outros. E olha, queridos irmãos, nós estamos falando do rei, aquele que tinha autoridade para mandar prender, para mandar matar. Nem este, louvado seja o nome do Senhor, o profeta de Deus, deixava de fora. Como deve ser a nossa condição, como deve ser a nossa postura, como deve ser a postura de um homem que professa ser homem de
que sejamos santos. Assim diz a palavra do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. Então o rei encontrou essa estratégia de calar, de recolhê-lo à prisão, de dispensar a ele cuidado, segurança. E diz aqui o texto que fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade ouvia. Veja o que ele ouvia, João. Todo João lhe falava: rei, é o erro, é um grande pecado que estás a fazer. Abandona esta mulher, restitui ao teu irmão. Este é um grande pecado praticado perante o Deus dos céus e perante toda a nação. Ah, queridos irmãos, como nós hoje precisamos de João Batista na terra, no meio religioso, na política, até, infelizmente, precisamos dizer, até no Supremo Federal, na Suprema Corte, em todas as esferas municipais, estaduais, da União, em todo o conglomerado de pessoas, em todas as cidades, em todo o ajuntamento de gente, precisamos de homens e mulheres com o caráter de João Batista, com a coragem de João Batista, para denunciar e para procurar de alguma maneira nos ensinar que o melhor é agradar a Deus, o melhor é andar em retidão na presença desse Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo observa. Ah, querido, às vezes pensamos que fazendo coisas escondidas escaparemos aos olhos de Deus. Mas o salmista diz: para onde fugirei da tua face? Onde me esconderei do teu espírito? Se eu for ao inferno, tu ali estás. Se eu me esconder aonde eu for, tu ali estarás. Ah, queridos, e que esse sentimento desperte em nós o temor a Deus e um desejo profundo de fazer a sua vontade. E quando os desejos, embora pareçam prazerosos, vierem à nossa mente, ao nosso coração, seja corajoso como José para dizer: não, isso desagrada ao Senhor, e eu não cometeria tamanho pecado contra o meu Deus. Como Daniel e como tantos outros exemplos que temos na Bíblia e temos ainda hoje espalhados no mundo, pessoas que dão a vida, que morrem em prol do Evangelho, mas não abandonam a sua fé, nem a sua confiança em Deus. Mas a segurança de um homem imoral, a segurança de um homem que, embora sendo rei, não é suficiente para garantir livramento para ninguém. Não podemos confiar no homem. Não podemos, diz a palavra do Senhor: maldito é o homem que confia em Deus. João, mesmo na prisão, dessas oportunidades que tinha para falar ao rei, não tenho dúvidas de que ele não pedia para ser liberto e que não falaria mais do pecado do rei. Se ele permanecia preso, eu não tenho dúvidas de que muitas vezes Herodes foi lá e disse: João, para
de me acusar perante o povo, e eu te libertarei. Queres ir? Queres a liberdade? Queres ir para a praça, para o templo? Queres adorar a Deus? Mas para de me acusar. Como que posso ouvir a voz do profeta? Não posso, rei, não posso fazer isso. Vai contra o meu chamado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vai contra tudo aquilo que Deus espera de mim. O que seria do meu ministério? O que seria do meu histórico se eu transigisse com o pecado, se eu fosse omisso e me calasse diante de tão grave pecado? Então certamente o rei diria a ele: então, João, não posso tirar o cidadão. Até onde nós estamos dispostos a ir na defesa da nossa fé? Até onde eu e você temos coragem, valentia e ousadia para permanecer firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor? Entendemos em muitas vezes a nossa palavra, que ela tem valor. Prometemos muitas coisas. Se prometemos, temos que cumprir. Somos pais, esposo, esposa, devemos muita coisa um ao outro. Somos crentes da Assembleia de Deus, obreiros, obreiras, batizados nas águas. Temos uma aliança e um compromisso com o nosso Deus, que nos vê a todo momento. Portanto, querido, querida, pesemos as nossas palavras, reflitamos acerca da nossa conduta, do nosso andar, do nosso proceder, porque tudo isso deve ser feito de acordo com a vontade do nosso Deus, para que sejamos tidos como João, varão justo e santo, para que todos lá fora olhem para nós e digam: ali vai um crente, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem que tem comunhão com Deus, que liga a internet, não visita sites que não são recomendáveis. Ali está alguém que está à frente da televisão, mas não vai permitir que aos seus olhos se apresente uma programação maliciosa, promíscua. Quando andamos na rua, quando estamos no trabalho, quando fazemos negócios uns com os outros, que a luz de Cristo brilhe em nós, para que as pessoas vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, para que os nossos atos possam ser dignos de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, bendito. É possível, queridos, sermos assim. João assim foi. Os profetas que o precederam, profetas comprometidos com Deus, assim foram. E em nosso tempo também vemos homens e mulheres que assim procedem diante de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. A igreja, ela será forte, ela será poderosa, ela será desbravadora deste mundo, quando todos nós, certos e convictos disso, tomarmos a palavra do Senhor
aí a nossa palavra terá furor, aí as almas se renderão aos pés de Jesus, e aí nós veremos as almas entrarem por essas portas sedentas de ouvir a palavra do Senhor, porque assim foi com Jesus. Por onde ele andava, e a notícia corria, e todos iam após ele, porque ele falava com autoridade, ele falava do céu, ele era santo, e em tudo buscava agradar o Pai. Se agirmos assim, queridos, veremos as almas se achegarem a nós, porque se há uma coisa que este mundo precisa, é da luz de Deus brilhando em seus corações. Assim aconteceu na minha vida, quando jovem, ali na cidade de Cachoeira de Macacu, os jovens da igreja batista daquela cidade, com o violão, tocavam canções ao Senhor, fazendo um evangelismo simples, na rodoviária, e ali estava o meu coração sedento de paz, de Deus e de salvação. E aquela melodia entrava nos meus ouvidos, chegava ao meu coração, e como eu queria ser como aqueles jovens, como eu queria ter alegria como a alegria daqueles jovens. E o Senhor começou a me atrair, e eu fui me achegando, até que um dia levantei as minhas mãos e disse: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E o Senhor transformou a minha vida. A segurança daquele rei era efêmera, era frágil, tinha muitos buracos, muitas brechas, e a mulher pecadora, que odiava o profeta, que odiava a verdade, que se deleitava na mentira e no pecado, arquitetou de forma terrível um plano, aproveitando-se da sua filha, que dançando na presença do rei, naquela festa profana, em meio às bebidas, em meio à embriaguez, as curvas daquela jovem começaram a aparecer ali naquele salão, naquele baile, naquela festa ao rei, no dia do seu aniversário. No som dos instrumentos e o revereixo do corpo daquela jovem cantaram aquele rei. E ele, que tinha os olhos cheios de lascívia, cheios de pecado, desejou aquela jovem, mas era filha da mulher com quem ele vivia. No mar de loucura, de insensatez, ele promete àquela jovem dar-lhe o que ela quisesse. A fragilidade da segurança de um homem de Deus nas mãos deste mundo. Este mundo não é seguro, este mundo é mentiroso. Este mundo é dado à traição, ao engano, é dado a tantas coisas terríveis, contratos maliciosos, promessas falsas, até amigos que se dizem amigos que são por um tempo, enquanto para eles vale a pena ser amigos, depois batem em retirada, como na história do filho pródigo, quando acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos. É melhor ser amigo de Deus, é melhor estar envolvido na obra do Senhor, porque este mundo é efêmero, é falso, é perigoso.
ali aquele rei se viu tendo que ceder. E aqui nós concluímos essa mensagem tomando conhecimento de que fazendo a obra do Senhor, sendo justo, sendo verdadeiro, anunciando não somente a palavra do Senhor, denunciando o pecado, não estamos livres da morte. E aí o profeta foi sacrificado no altar da mentira, no altar do pecado dos homens, numa negociata terrível para calar a voz do profeta. Mas eu louvo a Deus que cortaram a cabeça de João Batista, mas a palavra do Senhor não fica presa, a palavra do Senhor permanece para sempre. E nós temos essa responsabilidade, irmãos, de continuar anunciando, defendendo, zelando, fazendo uso dessa palavra que é poderosa. Diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O profeta cumpriu a sua missão, cumpriu o seu ministério, terminou a sua carreira, permaneceu firme no seu propósito, não tinha a sua vida por preciosa. Assim devemos nós aprender com este homem de Deus e fazermos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Que Deus te abençoe, crente. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E esse texto, como disse, não é comum para a pregação, mas traz tantas verdades, tantos ensinamentos para nós. Possa bater como um sino na sua mente, no seu intelecto, no seu coração, porque esta palavra é verdadeira para a nossa vida, para o nosso tempo e para a nossa geração. Que tomemos as escolhas certas, que tomemos a decisão certa e que ela seja de acordo com a palavra do Senhor. Se alguém estiver em pecado, Deus é misericordioso e te dá uma nova oportunidade e te diz: abandona o pecado, abandona o erro, porque o Senhor é misericordioso para conosco e você experimentará a vitória de Deus na tua vida. Você verá que você deitará melhor, que a sua mente repousará melhor quando você estiver dentro do plano de Deus para a sua vida. Porque o pecado é como um aguilhão, é como um ferrão, é como um instrumento que machuca a mente, o coração e não nos deixa ter paz. Mas quando abandonamos o pecado, reconhecendo a nossa fragilidade, entregamos a nossa vida a Ele, passamos a experimentar a paz que só o Senhor pode dar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos dê graça para que guardemos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que o Senhor a todos abençoe, em nome